palavra midrash no hebraico quer dizer investigação, esquadrinhar, examinar. Midrash. Maravilha. Midrash, investigar. Então, o primeiro midrash, chamado de Midrash Rabbah, ele começou a ser escrito no século II. O que é o midrash? Então, é uma investigação feita por rabinos judeus. Geralmente por Rabban. O que é um Rabban? Um Rabban, ele é um professor dos rabinos. Ele é um rabino que ele é considerado o mais sábio, é aquele que mais detém conhecimento. Então, ele é o Rabban, ele é um professor dos professores. Eu tive a honra, no mês de novembro, de ir a participar de uma aula na faculdade de teologia, no bacharel. E lá eu estive tendo aula de um professor de professores, de um pastor de pastores, que é o nosso pastor Adjael. Estive lá, e lá sentado na sala tinha vários pastores ali na sala, aprendendo com o professor, que é o nosso pastor Adjael, que ali é um professor de professores. Tinha ali professores de teologia, mas que estavam sentados ouvindo, porque o pastor é um especialista em Novo Testamento, e ali estávamos ali para aprender. Então, o que é um Rabban para os judeus? Ele é um rabino que ensina outros rabinos. Então, o Rabban é ele que vai esquadrinhar o Midrash. Então, ele vai fazer a investigação de um determinado texto. Então, o primeiro Midrash que foi esculpido, foi escrito, a primeira investigação foi no século II, e foi da Torá, que é então o Midrash Rabbah, que é a esquadrinhação. Eles vão examinar toda a Torá. A Torá é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois disso, já no século III, século IV também, já começou a ter um outro Midrash, uma outra investigação, que era o Midrash Terrelim, que é uma investigação dos Salmos, para saber que época, quando foi escrito, por que foi escrito. Assim nós vemos, por exemplo, o Midrash, quando ele vai falar do Terrelim 51, Terrelim é Salmos. Então, do Terrelim 51, Salmos 51, nós sabemos que quando foi escrito, foi logo depois que Davi, ele peca com Betseba e também contra o valente Urias. Ele se arrepende, o filho dele morre, ele se arrepende, e nesse arrependimento ele vai então escrever o Salmo 51, que ele fala: não retiras de mim, ó Deus, o teu Espírito Santo. Então, na investigação, se sabe que este Salmo, ele está fazendo referência a esta passagem da Bíblia e esta passagem da vida dele. Quando a gente vai observar o Midrash do Terrelim 30, do Salmo 30, por exemplo, nós sabemos que o quê? Quando Davi escreve este Salmo 30, ele faz reverência, por exemplo, ele vai falar no verso 7, ó Deus, o Senhor virou as costas e eu fiquei perturbado. Do que ele está fazendo referência? Ele está falando de uma época que ele foi e ele quis se mostrar para as outras nações. E aí ele começou a contar quantos soldados ele tinha, quantos cavalos, cavaleiros, tudo. Ele queria contar o poder do exército dele, e aí ele contou e depois espalhou para as nações ficar com medo e saber que o exército de Israel era poderoso. Aí Deus falou: é mesmo, Davi? Então, você está pondo medo no pessoal por causa do poder do seu exército? Mas não sou eu que te dou vitória? Então tá bom, já que é o poder do seu exército, o Senhor vira por um momento as costas, e o que acontece em Israel? Milhares de pessoas começam a morrer de uma praga. E aí Davi fica desesperado, ele corre na eira de Ornã, compra a eira de Ornã, e ali ele faz um sacrifício e começa a orar ali já passando das 6, começando então a noite, a madrugada, o outro dia, ele passa orando ali e pedindo para Deus: Senhor, me perdoa. Daí ele tem a visão de um anjo que estava com a espada desembainhada, matando, trazendo a praga. Quando ele chora durante uma noite, de manhã Deus ordena o anjo: embanha a espada. O anjo coloca a espada na bainha e cessa a praga, ninguém mais morre. Aí vem a alegria pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria
vem pela manhã. Então, fazendo a esquadrinhação, o exame detalhado desse salmo, se sabe então que quando Davi escreve, ele faz referência a esta passagem da vida dele. O Senhor me deu as costas, veio a praga, eu orei, eu chorei a noite inteira e a alegria veio pela manhã. Então, hoje, eu gostaria de trazer uma mensagem do Midrash no Tehillim 23, Salmo 23. Vamos entender, então, o que aconteceu para que Davi escrevesse esse salmo, que tem poucos versos, mas que esses poucos versos, são 6 versos, nós vamos observar que esses 6 versos, eles vão contar a história de vários anos da vida de Davi. Este salmo, ele escreveu depois, ali no capítulo 6 de 2 Samuel, é quando ele escreve. Na verdade, ele já vai dedilhando na sua vida, mas quando ele escreve, é logo depois que ele traz a arca da aliança para a tenda que ele tinha preparado para abrigar a tenda, que ali era a casa do Senhor. Então ele vai escrever esse Salmo 23, depois então de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 17. Mas este salmo data de que época? Se nós formos ver a época, qual a ocasião, então o Midrash, a investigação deste salmo, vai falar que ele começa esse salmo se lembrando, porque lembra de uma coisa, que antes de eu ler esse salmo, só para vocês entenderem, assim também existem hinos que nós cantamos, que ele tem uma história, esse hino. Por exemplo, tem hino que a pessoa está ali com violão e começa a meditar, a orar, pedindo uma revelação, e Deus ali inspira a pessoa a escrever um hino e sai um bom hino. Não aconteceu nada, mas ele recebeu uma revelação ali do Espírito e escreveu um hino. Amém. Agora, tem hinos que eles foram escritos, igual tem um hino da harpa, que fala que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Então tem hinos que a pessoa escreveu depois de passou de uma determinada situação. Você às vezes deve saber da história de algum hino, ou então dá um Google, que lá no Google vai aparecer a história de alguns hinos. Por exemplo, na África Ocidental, no século XVIII, século XVII, existia muita guerra entre as tribos na África Ocidental. Quando uma tribo perdia uma batalha, morria alguém querido, eles tinham uma lamentação que eles cantavam. Mas eles não cantavam com letras, eles cantavam com gemido. E às vezes quando uma tribo ganhava da outra, vendia essa que tinha perdido a batalha como escravo. E ali eles iam então naquelas galés, aqueles navios, que mesmo que tinha vela, mas tinha aquela parte de baixo que tinha remos. E aí os escravos ficavam lá remando embaixo do navio, ali na parte de baixo, eles ficavam com aqueles grandes remos, quando não tinha vento. Então a galés, e daí vem a palavra galera, porque esse tipo de barco também era chamado de galera. Por isso que tinha uma galera ali remando, era uma galera de escravos, todos acorrentados e remando. Galera, daí que vem o termo galera. E muitas vezes, quando então eles eram levados da sua terra, saía do continente, ia levado para outro continente, eles iam então, muitas vezes murmurando esta lamentação, que era mais ou menos assim, a lamentação dessas tribos da África Ocidental. Eles perdiam alguém que eles amavam, eles perdiam uma guerra, eles eram levados como escravos, eles estavam na galés, lá embaixo, remando. Eles começavam assim. Amazing grace, how sweet that song. Não se preocupe, não vou cantar em inglês. Nem canto em português direito. Mas só para vocês saberem. E aí então, nós sabemos a história desse hino, que John Newton, que era um rebelde,
Os pais dele eram cristãos, a mãe dele morre quando ele tinha 7 anos, o pai casa de novo com a madrasta, tem um outro filho, e ele fica com inveja desse filho, não quer mais saber da igreja, eu não quero saber da igreja, ficou irado contra Deus, se rebelou, tanto se rebelou, uma vez fez uma confusão, ele se tornou escravo, depois ele se tornou também mercador de escravos, e um dia ele está levando escravos agora como um capitão de navio, desviadão da igreja, não queria mais saber de nada, aí então vem uma grande tempestade, o navio vai para lá, vai para cá, e todo mundo, eles ficam um mês à deriva, vai para lá, vai para cá, e quando vinha a noite, as ondas se levantavam, e os escravos que estavam lá, eles estavam lamentando, porque eles entendiam que eles iam morrer ali, e eles John Newton, ele começa a ouvir isso, e aí ele ajoelha e fala: Senhor, eu vou voltar para ti, me arrependo. Ele fala que a partir deste episódio, ele começa o seu retorno a Cristo. E logo depois desse episódio, ainda passa um tempo para ele se converter de verdade. E aí ele, aquela melodia, tanto que se você pegar a letra, Amazing Grace, se for lá, vai estar letra John Newton. E a melodia, desconhecido. Por quê? Não sabem quem que fez essa melodia, porque ela vem da África Ocidental, a melodia. Então, o John Newton, ele pega a melodia e coloca a letra. E a letra, daí que ele coloca, que nós conhecemos, é assim: maravilhosa graça, quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Eu era cego, mas agora eu vejo. Então, ele coloca, ele escreve, ele faz a letra, mas ele pega esta melodia de lamentação. Mas só para vocês entenderem, isso daí é só um cunho cultural. Mas só para vocês entenderem que os salmos também, muitas vezes, eles eram escritos assim. Passava uma situação, então ele fazia um cântico para adorar a Deus, para se lembrar daquilo que aconteceu. E o Salmo 23 não é diferente. Quando Davi agora, ele já está bem, a Arca da Aliança está na tenda, ele está em Jerusalém, ele começa então a dedilhar a história dele como uma ovelha e de Jesus como seu pastor, como Deus como seu pastor. Então ele começa: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias. Quando começa, ele estava narrando o que época? Primeiro começa lá em 1 Samuel, capítulo de número 20. E aí, se nós observarmos lá em 1 Samuel, capítulo de número 20, você vai ver uma coisa, você vai ver ali Davi se despedindo de Jonatas. Davi, capítulo 20, versículo 41, você vai ver que ele está caminhando sozinho, ó, e indo-se o moço, levantou-se Davi da banda do sul, e lançou-se sobre o seu rosto em terra, e inclinou-se 3 vezes, e beijaram-se um ao outro, e choraram juntos, até que Davi chorou muito mais. Começa ali esse drama. Porque ele ali está como uma ovelha, indefesa. Porque Saul agora quer matá-lo. E ele se despede do seu melhor amigo Jonas. Ele chora muito. E agora Davi está sozinho. Está desamparado. Vai caminhando e pensando assim: o inimigo jogando seta. Porque o inimigo joga seta, viu, irmãos? De desânimo. Cadê o teu Deus agora? E aí? Cadê agora? E as promessas de Deus: você não seria rei? E então Samuel deu uma profetada em você, hein, Davi? Ele te ungiu, falou que você ia ser rei, agora você vai ser morto. Que bonito, hein? Ele vai angustiado. Tem momentos na nossa vida que parece que as promessas não vão se cumprir. Porque Davi agora está tendo que fugir. Ele está tendo que fugir sozinho, sem a família dele, sem nada, nem comida, nem arma ele tinha. Mas então, Davi vai correndo e ele vai chegar em Nob.
Na região de Nob, ele caminhando sozinho, 1 Samuel capítulo 21, versículo 1 e 2, nós vamos ver ele chegando ao sacerdote Aimeleque. E aí o sacerdote Aimeleque, então veio Davi a Nob, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque tremendo, falou: o que Davi veio aqui fazer? O que Davi está fazendo aqui? Me pergunta, ninguém veio contigo, o que acontece? Você está vindo bravo, veio matar alguém? E Davi falou: não, versículo 2. Disse Davi ao sacerdote: o rei me encomendou um negócio. Mentira. Davi está mentindo, porque Davi está fugindo do rei. Como que ele está falando que o rei me mandou um negócio, ninguém sabe do negócio e tal, e ele inventa uma história. Primeira coisa, irmãos, ovelha não mente. Você está sozinho, mas o Senhor está contigo. Porque o Salmo 23 é Iavé, Lohoi etzar. Iavé, o Senhor. Lohoi é pastor. Etzar, não falta. O Senhor é pastor, Ele não falta, Ele sempre está presente. Você não está sozinha, você não está sozinho, o pastor está presente. Se vem um leão, o pastor está presente para te defender. Se vem um urso, o pastor está aí para te defender. Você não, sabe o que Deus está falando? Você não está só, você não precisa de mentira para se proteger. Porque, irmãos, toma cuidado, porque a mentira pode levar pessoas a sair da igreja, a morrer na fé. A fofoca: eu ouvi isso, eu ouvi aquilo, não sei o quê. E aí, de repente, a pessoa que é inocente fica sabendo que estão falando mal e é mentira. Toma cuidado, Davi, por causa da sua mentira, Aimeleque morreu. Porque Aimeleque não sabia. Davi falou isso, e aí Aimeleque, tudo bem, e ajudou. Se Davi falasse a verdade: Aimeleque, eu estou fugindo, Saul quer me matar. Aimeleque era um homem de Deus, ele ia falar: então Davi, espera aqui, fica escondido, porque aqui com a gente está Doeg, o líder dos pastores de Saul. Se ele estiver aqui, sabendo que Saul está querendo te matar, ele vai falar que eu te ajudei e eu vou morrer, e de repente você também vai ser perseguido, vão te achar. Aimeleque poderia ajudar Davi, mas em vez disso Davi mentiu. Então toma cuidado com a mentira, toma cuidado com o diz que me disse, toma cuidado com a fofoca, porque ela mata aqueles que podem te ajudar. Não pode ter fofoca no nosso meio. O pastor está contigo, fale a verdade. Confie no bom pastor. E aí então, de repente, versículo 9 do capítulo 21, o que acontece, irmãos? Entenda uma coisa, Iavé Lohoi etzar, o Senhor Ele é o pastor, Ele é o bom pastor. Ele não falta, Ele está presente. Não se esqueça, porque está escrito na palavra: eis que não te deixarei e nem te desampararei. Ele fala: eu estou contigo, em Isaías 41, te tomo pela tua mão direita e te digo: não tenha medo, eu estou presente. O pastor não falta. Se tiver uma chamada, vai chamar o Joãozinho, faltou. Vai chamar a Aparecida, faltou. Vai chamar o Buda, faltou. Mas vai chamar Jesus, ele vai falar: eu estou presente. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Então, irmãos, ele está presente. E daí, Davi, ele fala: olha, eu não tenho pão, eu não tenho nenhuma arma, eu saí apressado. Aí Aimeleque falou: olha, pão, eu tenho o pão da proposição, que eles trocavam o pão da proposição, tem aí, eu posso comer esse. E aí, de repente, Davi falou: também estou sem arma, não tem nenhuma arma aí não. Aí ele vai falar: não, tem a espada de Golias, que está ali atrás do éfode. Ou seja, Davi fala: olha para a espada. Sabe o que Deus está falando para Davi? Falou: Davi, para com isso, você não está sozinho, você não precisa de mentir. Eu estou contigo. Porque Davi estava triste, estava angustiado, estava se sentindo desamparado. Mas Deus estava falando, na espada de Golias, Deus estava falando assim: Davi, olha para esta espada. Sabe o que Deus está falando para você, minha irmã? Olha para essa espada. Sabe o que Deus está falando para você, meu irmão?
Olha para essa espada, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Olha para esta espada, Isaías 64:4, diz assim: nem olhos viu, nem ouvidos ouviu, um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Espera no Senhor, porque Ele trabalha. Louvado é o nome do Senhor. Olha para a espada, minha irmã. Olha para a espada, meu irmão. O Senhor está contigo. O Senhor cuida da tua casa, cuida da tua vida. O Senhor estava falando para Davi: Davi, você não está sozinho. Olha para a espada. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Ele não faltará. Ele está presente. Deus está falando para você: está angustiada, não está acreditando mais. Olha para a espada. Deus proverá o cordeiro. Você não sabe como está a minha casa. Olhe para a espada. Eis que eu não vou te desamparar. Está escrito aqui, irmãos. O Senhor, Ele é pastor. Olha para a espada, Davi. Mas aí, irmãos, indo para frente, então, o Senhor é pastor. Ele não falta. Ele está presente. É só você olhar. Ele está presente. Pedro está afundando. Jesus fala: eu estou presente, Pedro. Ele levanta Pedro. Está lá Daniel na cova dos leões. Todo mundo estava pensando que estava morrendo. Jesus está lá na cova dos leões dizendo: fica tranquilo, Daniel. Eu estou presente. Está lá Sadraque, Mesaque, Abidenego na fornalha de fogo. Vai morrer queimado. Jesus falou: fica tranquilo, eu estou presente. O Senhor é pastor. Ele não falta. Ele está junto com a sua ovelha. Louvado é o nome do Senhor. E aí, irmãos, seguindo aqui rapidinho, nós vamos examinar então este salmo. E assim, irmãos, ovelha, quem defende a ovelha? Quem defende a ovelha é o pastor. A ovelha não se defende. Quem se defende, irmão, é a serpente que tem lá suas garras e veneno. Não, a ovelha não tem veneno. A ovelha não sai destilando veneno. Ela não, quem tem garras são os animais lá selvagens. Não, a ovelha não é selvagem, a ovelha é dócil. Não adianta: agora eu vou tirar a satisfação. Ela falou de mim, agora eu vou lá. Agora. Mandou indiretinha no Instagram. Peraí então. Aí ela vai ver agora que eu a diretora. Você é ovelha. Você não tem que se defender. Quem te defende é o pastor. Porque Davi quis se defender. Versículo de número 10. Versículo de número 10. Sabe o que vai acontecer? Davi levantou-se, fugiu aquele dia diante de Saul e veio a Aquis, rei de Gate. Ele foi se esconder lá com o rei dos filisteus. Davi. A ovelha não se defende. Quem defende a ovelha é o pastor. Sabe o que ele foi fazer? Ele foi lá nos filisteus. Aí na hora que bateram o olho nele, ele falou assim: não é Davi? Aquele que as mulheres cantavam, Saul matou 1000, mas Davi 10.000? Aí todo mundo, daí Davi falou: meu Deus, aonde eu vim? Deus estava falando assim: você é uma ovelha desgarrada, meu filho. Estou falando que eu estou presente, que eu vou cuidar de você. Não, ninguém manda na minha vida. Eu vou, seu lugar é aqui, Seu lugar não é lá fora, teu lugar não é no meio dos filisteus, o teu lugar é aqui, próximo ao pastor. Porque ele vai lá, e aí sabe o que tem que acontecer? Ele tem que começar a babar. Ele começa a babar, porque daí o Aquis viu e falou assim: rapaz, isso daí não é Davi não, isso daí é um louco. Você vai se fazer de louco lá, porque senão você vai apanhar. Então antes de se fazer de louco, fica na casa do pai, fica próximo ao pastor. Ele vai te defender. Então Davi está escrevendo: o Senhor é pastor, Ele não faltará, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Por quê? Aí ele aprende: peraí, o Senhor é pastor, Ele cuida de mim, vou ficar pertinho dele. Aí Deus orienta Davi para ir para a caverna de Adulão. Ele chega na caverna de Adulão, e aí pastos verdejantes. Por quê? Ali na caverna de Adulão, Deus prepara homens, Deus prepara a família dele, vai com ele, os pais dele vão com ele, e agora ele não está mais sozinho. E aí chega lá um monte de gente para ajudar ele, irmão. Ele me faz
andar em verdes pastos. Ele me guia às águas tranquilas. Quando você quer fazer as coisas por você, elas não vão dar certo. Busque orientação. Irmãos, eu tenho aqui, esses dias até num curso de liderança que o pastor estava dando, eu estava dando risada sozinho, porque o Senhor sempre me fala para eu anotar as coisas, né? Eu vou anotando. Então, eu tenho um monte de caderninho lá em casa. Eu vou num culto, daí teve um dia que o irmão veio ficando anotando, ouvindo uma palavra, ele falou, você está anotando os erros teológicos? Eu falei, vigia, irmão, eu estou anotando o que Deus está falando comigo. Não, mas é porque daí o irmão pensa assim, a irmã Doquinha que vai pregar hoje não vai sair nada, irmão. Não é a pessoa que está aqui, é a palavra. Olha para a espada. Esses dias, daí falaram, então você está sendo indicado para os jovens. Eu peguei, fui orar na segunda, na terça, eu jejuei na quarta. Eu falei, Senhor, hoje o Senhor tem que falar comigo lá no culto. Aí eu vim para o culto. Aí estava, quem ia pregar, irmão Eduardo, irmão Feijão. Ia pregar. Daí eu falei, Senhor, o Senhor tem que falar comigo. Irmão Feijão começou, na hora que ele abre a palavra, a lágrima já escorreu. Estava lá, Josué capítulo 1. Esforça-te, tenha bom ânimo. Eu falei, Jesus! Eu pensei que o Senhor ia falar, não, meu filho, não, pode falar. Aí o Senhor falou, sou eu, rapaz, esforça-te e tenha bom ânimo. Só na leitura. Aí ele começou a ministrar, daí eu falei, tá bom, Jesus, já entendi, calma. Então entenda, quando você vem para a igreja, o Espírito de Deus está no meio de nós. O Senhor está entre nós. Na segunda, na leitura de um salmo. Na quarta, na ministração da palavra. No domingo, Deus está falando na escola dominical. Você tem que vir. Você está pedindo uma resposta? Você tem que vir atento. Ou você está esperando uma resposta, daí vai aparecer um anjo. Pum! Aí ele vai... Não, irmão. Muitas vezes Deus fala de maneiras que você precisa de estar atento. Que você precisa de ter discernimento espiritual, porque nós somos pessoas espirituais. Então, você tem como espiritual, você tem que ver ligado, porque às vezes é um versículo, é um hino, Deus está te respondendo. Você fala, Deus não fala comigo. Deus fala, irmãos, constantemente, porque Ele é pastor, Ele está próximo, Ele está presente. Então Ele fala, Ele sabe o que a ovelha necessita, Ele responde às suas ovelhas. Pegou o passe? Então, vamos seguir. Aí, o que acontece, irmãos, aqui? O Senhor, Ele me guia por passos verdejantes. Então, chega lá. Todo mundo lá na caverna de Adulão, agora Davi está num lugar seguro, protegido, porque está na direção de Deus. Anota. Eu falei, pegou o passe aqui, você tem que anotar. Tem hora, eu não trouxe caderno e caneta. Irmão, tudo bem, eu não vou achar que você está olhando no Instagram na hora do culto, né? Aí você pega, e às vezes você não precisa de anotar tudo. Mas são palavras-chave e coloca data. Por quê? Porque às vezes tem uma coisa que o Senhor falou aqui, usando um irmão, de repente amanhã você ouve um hino, de repente você está olhando uma rede social, daí aparece lá alguém que postou alguma coisa, você vai unindo as coisas, peraí. Você já teve essas coisas que é o mesmo versículo ou um hino que fala o mesmo assunto, de repente vai ali ontem, amanhã, aí no serviço alguém ensina. Irmão, não existe coincidência para o crente espiritual, existe jesuicidência, porque Deus Ele fala conosco, irmãos. A gente não tem que ficar esperando alguém vir pôr a mão na minha cabeça, não, porque Deus constantemente está falando na ministração da palavra, irmãos, constantemente. Ou seja, quando Jesus, Ele vai lá na sinagoga, Ele abre a palavra, e Ele fala assim, eis que o Espírito do Senhor está em mim, tal, porque Ele me ungiu. Jesus estava lendo, mas tinha um monte de gente que estava desatento. Ou seja, ninguém entendeu que o Messias estava ali e estava falando. Hoje está se cumprindo essa palavra. Na leitura, irmão, de Isaías 61. Na leitura, Jesus está falando, o Espírito do Senhor está sobre mim. E o pessoal está tudo lá na sinagoga, assim, o que é a boa leitura, hein? Tem gente que está assim na igreja. O pastor está ministrando e Deus está te orientando sobre decisões erradas que você está tomando, que você precisa se corrigir. E aí a gente precisa de pegar essas orientações e seguir elas, porque na orientação de Deus você vai ter vitória. Porque entenda uma coisa, as bênçãos lá de Deuteronômio 28, elas são condicionais. Você estará por cima, não por baixo, será cabeça e não cauda. Mas o que você tem que fazer para essas bênçãos acontecer? Onde você pôr a mão vai ser abençoado. O que você tem que fazer? Está lá escrito. Ouvir a minha voz, seguir as minhas ordenanças e não se desviar dos meus estatutos. Está lá, é uma condição. Estas bênçãos te seguirão se você cumprir essa condição aqui, de ouvir a minha palavra, de cumprir os meus estatutos e os meus ensinamentos. Então é isso. Mas, irmãos, aí nós vamos observar uma coisa. Davi está lá na caverna de Adulão,
Mas de repente chega muita gente, chega 400 homens para ajudar. Davi falou, agora eu estou bonito, hein? Ó, 400 já, o meu exército vai crescer já. Aí chega um, está lá na passagem lá, irmão. Vocês vão ver que chega lá uns irmãos, uns que estão endividados. Tá? 1 Samuel capítulo 22, 1 e 2. Você vai ver lá que Davi vai para Adulão, chega a família dele. Aí depois chegou a família dele, versículo de número 2. Você vai ver que chega lá uns homens, né? Versículo 2. Então Davi se retirou dali e tal, escapou para a caverna de Adulão. Daí teve, a mãe desceu para lá, né? Então, ou seja, o pai e desceram ali. Aí, ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe de, peraí, Senhor, eu estou precisando de ajuda, o Senhor está trazendo irmão endividado, irmão com espírito desgostoso, ou seja, o irmão está em depressão. Eu estou precisando de guerreiro, o Senhor está trazendo irmão endividado, irmão em depressão. Tem hora que você não entende, tem hora que você despreza algumas pessoas que chegam na caverna, porque ele está com o nome no Serasa, porque ele está em depressão, porque ele está oprimido, porque ele está assim, porque ele está assado, porque só tem defeitos nele. Eram pessoas rejeitadas. Mas o bom pastor fala assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esses homens, eles chegam lá, porque entenda uma coisa, irmão, pode ser que você está numa fase ruim, esses irmãos estavam numa fase ruim, mas só que o mundo está girando. Tem época que a lua, irmão, tem a fase da lua minguante, ela está ali quase que sumindo. E tem fases na nossa vida que nós estamos minguando, que nós estamos numa lua minguante. Tem fases na nossa vida que a árvore já caiu as folhas e ela só está os galhos. Mas é uma estação do ano, chegou o inverno, às vezes tem irmão que está passando por um inverno, mas olha, toma cuidado. Não fica dando risada desse irmão. Não fica tirando onda desse irmão que está só com os galhos. Ou só como a lua minguante. A terra está girando, o mundo está girando em torno do sol, e essa estação de inverno vai passar. Já vai chegar lá, Cantares de Salomão, capítulo 2, que o esposo fala, o Senhor fala para a sua noiva, para a sua igreja, vem amada minha, formosa minha, porque acabou a tempestade, é tempo de cantar. Apareceram os passarinhos que cantam e anunciam, é primavera. Ou seja, Deus está falando, essa fase vai passar. Aguenta firme, não tira a onda daquele que está na fase ruim, mas ora por ele, porque esta árvore, a estação vai mudar, o inverno vai passar, a primavera vai chegar e a árvore vai começar a ter folha, daqui a pouco ela vai dar sombra, daqui a pouco ela vai ter fruto, ou seja, e nesta árvore você vai comer o fruto dela e você vai ficar na sombra dela, ou seja, Deus está falando assim, tem gente que não está bem agora, Davi, mas pode receber esses homens aí, viu, Davi? Porque desses 400, tem uma galera aí que vai ser seus valentes poderosos. E eu vou fazer um capítulo só para ele, dizendo que um matou 300, o outro matou gigante. Ou seja, nesses endividados, nesses desgostosos, nesses em depressão, tem valente aí no meio. Ei, irmão, fica tranquilo, tem valente aí no meio. Deus sabe quem você é, tem valente aí no meio. Aí, passando, então versículo de número 2, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Vamos correr aqui, ainda que eu andasse pelo vale de sombra da morte. Chega lá o profeta Gate, irmão, e fala para Davi, Davi, você está numa fortaleza, é melhor você sair daí, Jeová mandou você ir para o campo. E aí Davi vai, irmãos, e aí ele vai escrevendo, ele vai se lembrando disso, e ele vai escrevendo que ele saiu daquele lugar forte e foi para uma região de vales. E Davi foi pastor. Aqui é uma ovelha. Davi agora é uma ovelha, mas ele também já foi pastor. E ele já, para levar as ovelhas em pastos verdejantes, ele tinha que passar por vales. E ele levava a ovelha de dia, de manhã, para comer, mas depois tinha que atravessar vales. E daí tinha o vale e tinha as montanhas, e tinha o sol. Mas só que eles vão caminhando pelo vale com as ovelhas, e o sol vai se pondo atrás das montanhas. Com o sol se pondo atrás da montanha, o vale que se cobria de sombra. Se cobrindo de sombra, o sol saindo, os chacais, os lobos, eles saíam dos covis, porque agora tem sombra e é a hora deles caçarem. E eles começam a uivar.
O inimigo pode estar uivando na sua orelha, no seu coração, não vai dar certo. Eu vou acabar com tudo. Você acha que não vai dar certo, o inimigo joga setas para você perder a sua fé. O lobo está uivando, o sol está se pondo, a sombra está chegando. Ou seja, vale de sombra porque o sol se pôs, e de morte porque você está ouvindo o uivo do lobo. O inimigo está falando que não vai dar certo. Mas ei, o pastor está presente. Porque enquanto a sombra estava vindo sobre o vale, os lobos uivando, vale de sombra e de morte. Mas Davi era o pastor, ele batia o cajado e falou: ei, vocês estavam com medo do quê? Eu já matei leão, eu já matei urso, eu vou cuidar de vocês, lobo nenhum vai te pegar. Sabe o que Jeová está fazendo? Ele está batendo cajado aqui de pastor hoje, está falando: ei, você está com medo porque eu cuido de você, eu cuido da tua casa, eu cuido dos teus negócios. Este uivo do inimigo, este vale de sombra de morte, não vai ser capaz de separar você do meu poder, da minha graça e do meu amor. O pastor no vale de sombra de morte, eu não temo mal nenhum. Por quê? Porque o pastor está comigo. O pastor está presente. E aí, irmão, se nós observarmos, por que Davi põe esse versículo? Porque na verdade em 1 Samuel 23, o versículo 26 precisamente, você vai ver ali que na verdade Saul, ele vai numa perseguição contra Davi. E Saul está com 3.000 homens e Davi com 600. E aí a Bíblia vai dizer, e Saul ia desta banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi. E os seus homens para lançar mão, ou seja, beco sem saída. Esse versículo 26 está falando que Davi está num beco sem saída. Ou seja, Saul vai cercando Davi, vale de sombra e de morte. A ovelha vai sendo cercada pelo lobo, que é representado por Saul e seu exército. Eles vão morrer, mas vamos ver o versículo 27 agora. Aí o que acontece? Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Agora o 28. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Selá Hamalecote. O que quer dizer Selá Hamalecote? Pedra do livramento. Ou seja, sabe o que Deus está falando? Fica tranquilo, Davi, assim como você protegia as ovelhas. Davi está dedilhando o salmo agora. Ainda que eu andasse por um vale de sombra da morte, Saul me cercou, o exército dele me colocou num beco sem saída, mas Deus providenciou o livramento. Chega um mensageiro na hora e fala: os filisteus estão atacando Israel. Aí Saul pega a tropa e sai correndo. E aí Deus livrou, ainda que você ande por um vale de sombra da morte, ainda que pareça que o inimigo venceu, Deus está falando: eu estou contigo e eu vou te dar livramento. Eu estou com os teus e eu vou dar livramento. O Senhor cuida de ti, porque Ele é pastor. Ele está presente, Ele vai dar o livramento. E Jesus é a pedra, é a rocha que nos livrou do inferno. Ele é a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram. Ele é a pedra fundamental. Ele é a pedra de livramento. Fica tranquilo, haverá livramento. E aí, irmãos, seguindo aqui, nós vamos ver várias coisas aqui acontecendo, mas eu vou apressar já para terminar a mensagem. Se você fosse esquadrinhar aqui melhor ainda, você vai ver que em 1 Samuel, capítulo 24, Davi corta a orla da veste de Saul. E daí Saul fala: olha, eu não vou te perseguir mais, hein? Agora nós somos amiguinhos. Mas lá no capítulo 26, de novo, Saul vai perseguir a Davi. E aí Davi vai com um valente dele lá. Ele chega onde Saul está dormindo. Davi chega lá e olha, eles estão dormindo. Daí até o seu valente falou assim: ó, eu vou pegar a lança e vou enfiar e vou atravessar ele. Davi falou: não faz isso. Não faz isso, vamos pegar a lança e a botija d'água. E aí então Davi sai com a lança e com a botija d'água. E aí depois eles gritam. E Davi grita e dá uma bronca nos soldados e em Abner. Porque eles estavam dormindo, mas a Bíblia vai falar que Deus que deu um sono pesado. Eles estavam dormindo em volta de Saul para protegê-lo. Mas entenda uma coisa: o inimigo pode estar com muita força,
contra ti, mas o Senhor é a perda de escape, o Senhor é o livramento. Para Saul saber de uma coisa, que era Deus que protegia Davi, era Deus que guiava Davi. As pessoas vão ver que é Deus na sua vida, fica tranquilo, só cumpre a vontade do Senhor, só obedeça, siga as orientações que o Senhor dá através dos seus servos, através das suas servas, através da igreja. Confie tão somente. Você pode não estar vendo saída, mas Deus tem o livramento. Para envergonhar Saul, Davi grita e fala: cadê a lança de Saul? Cadê a botija d'água? Lá atrás eu já tinha cortado a orla do vestido dele. Agora Deus permitiu que eu pegasse até a arma e a botija d'água dele. Aí então Saul entendeu que ele não estava perseguindo um simples homem, mas ele estava perseguindo um servo de Deus. Às vezes tem muita gente que não enxergou ainda. Mas você é um servo de Deus. Você é um servo de Deus. Você é uma serva de Deus. Você é um ungido de Deus. Fica tranquilo, Ele cuida de você. Irmãos, tua vara, teu cajado me consolam. 1 Samuel capítulo 30. Se você observar no versículo 8, mas lá essa passagem, enquanto os filisteus estão guerreando contra os israelitas, e é nessa parte que lá atrás que Saul vai morrer junto com seus filhos, Davi também ia nessa guerra, e ele ia se voltar contra os filisteus, mas daí Deus tem hora, fica tranquilo, tem hora que Deus nos dá um problema para nos dar um livramento maior. Às vezes você não está entendendo o que Deus está fazendo agora, mas Ele está te dando livramento. Não era a hora de lutar contra os filisteus. Então o que Deus fez? Arrumou um problema para Davi. E qual era esse problema? Porque os amalequitas vieram em Ziglac. Enquanto Davi estava numa região com seus soldados, os amalequitas vieram em Ziglac, pegaram e queimaram a cidade e levaram o povo, as mulheres de Davi, as mulheres dos soldados, os filhos, e levaram embora. E aí, a tua vara e o teu cajado. O que é a vara e o cajado? É a palavra de Deus. É a palavra do pastor. Ou seja, Davi então consultou Davi ao Senhor dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei. E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tu libertarás. Ou seja, tua vara e teu cajado me consolam. Davi estava angustiado. Cadê as suas esposas, seus filhos? Cadê suas esposas? Cadê os filhos dos guerreiros? Mas aí, sabe o que acontece? Ele consulta o Senhor. Deus está falando para você hoje aqui: eu vou te dar vitória, não desanime. Davi, ele consultava o Senhor. Quer tomar uma decisão? Consulta o Senhor, fica tranquilo, Ele vai cuidar. A palavra do Senhor, ela nos encoraja. Por isso que a gente não pode perder culto, porque é na palavra do Senhor que nós vamos nos alicerçar, nós vamos nos fortalecer na fé, e a nossa fé será ativada. Ouça a palavra, leia a palavra, medite na palavra, irmão. Ande com a palavra, escute a palavra, porque ela vai te consolar, ela vai te fortalecer, ela vai te encorajar. Irmãos, às vezes a gente escuta tanta coisa por aí que vai nos desanimando. Lembra na época da pandemia? Você ficava vendo aquele negócio e ia ficando angustiado, ouvindo, mas Deus está falando para você: está fraco? Ouça a minha palavra, eu vou te fortalecer na minha palavra. E aí, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O Senhor dá os despojos de toda a tropa malequita. Capítulo 2, 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4, nós vamos ver uma coisa. Davi, ele é ungido em Hebrom, rei de Judá. Então agora ele é ungido, ou seja, ele está dedilhando: unge a minha cabeça com óleo. Ou seja, o pastor está cuidando. Por que o pastor unge a cabeça da ovelha? É porque vem muito mosquito. E aí a ovelha com os mosquitos, ela fica perturbada. E ela vai dar cabeçada às vezes na parede. Ela vai se enroscava em galhos. Porque ela queria se livrar dos mosquitos. Ela ficava com a cabeça agitada, perturbada, angustiada. Os mosquitos. Às vezes os mosquitos são as setas do inimigo. Por isso que o Senhor fala assim para nós: levantar o escudo da fé contra os dardos inflamados do inimigo. O que é um dardo inflamado? É um pensamento ruim. É um pensamento
pensamento de angústia. Ah, Senhor, não quero mais viver. Ah, Senhor, não aguento mais. Mas o Senhor está ungindo hoje a tua cabeça, te dando a armadura dele e falando: levanta o escudo da fé, porque essa seta maligna vai cair por terra. Eu sou contigo, diz o Senhor. Eu sou pastor, eu estou presente, eu cuido de ti e eu sou suficiente. E às vezes a gente fica perturbado, irmão. É tanto problema, é tanta coisa. E aí, às vezes é seta. Mas às vezes você já viu que tem gente que gosta de dar notícia ruim? Ou então você está de boa, mas chega aquela pessoa meia tóxica no trabalho, em algum lugar, sempre está com aquela indiretinha para te ferir, para te angustiar. Mas o Senhor está falando: levanta o escudo da fé, deixa isso daí para lá, eu sou contigo. Unge a minha cabeça, porque o Senhor ungiu a cabeça da ovelha, livrando ela de todo mal. O Senhor ungiu a cabeça de Davi e colocou como rei em Judá. Meu cálice transborda. Segundo Samuel capítulo 3, versículo 2 e 5, o que acontece lá? Davi tem filhos em Hebrom, aí agora ele começa a ter a sua descendência, ou seja, está transbordando, agora não é só ele, agora ele tem filhos, agora ele tem descendência, está lá do capítulo 3, do 2 ao 5, depois você vai ver também no capítulo 5, do versículo de número 3, você vai ver o que acontece no versículo 3, agora ele não é só rei em Judá, mas agora os anciões chegam para ungir ele sobre todo Israel. O meu cálice transborda. Eu estou transbordando. Oi, irmão, fica tranquilo. O próprio Jesus falou que ele tem boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Você está passando por esta fase ruim de inverno, a árvore não está dando fruto, o negócio está ruim financeiramente, mas fica calmo, eu sou o Senhor. Há momentos assim na vida, e não quer dizer que você não é crente, não quer dizer que você não tem fé, é porque tem hora que Deus permite certos processos, até financeiros, até situações difíceis, mas toma esta palavra na sua mão e entenda uma coisa: muitas vezes, para você ter sucesso, você tem que passar pelo processo. E às vezes o processo é difícil. Jó passou por um processo, mas quando ele teve sucesso foi tudo em dobro. Fica tranquila, esse processo vai ter fim e você vai ser aprovado, você vai ser abençoado. Cálice transbordante. E aí, para finalizar, irmãos, segundo Samuel capítulo 6 e o versículo 14, uma coisa que Davi amava, irmãos, era a presença de Deus. Certamente que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão. Olha uma coisa interessante, Davi agora, ele está finalizando o salmo dizendo: certamente, ele está dizendo a tua bondade, a tua misericórdia. Em outras versões vai dizer: a tua fidelidade, a tua misericórdia me seguirão. Sabe o que ele está fazendo agora? Ele foi ungido rei. A primeira coisa que ele faz como rei de toda a nação de Israel é falar: vamos buscar a arca da aliança. Eu não reino sem a presença de Deus. Não faça nada sem a presença de Deus. E com a presença de Deus, o que ele está fazendo, irmãos? Ele está saltando diante da arca da aliança, que está indo agora para Jerusalém, que vai lá agora vai estar agora no tabernáculo que ele edificou. Ele está saltando, ele está se alegrando, ele está ali naquele momento vibrando com o Senhor. E aí vibrando com a presença do Senhor, sua bondade, a tua misericórdia me seguirão. Ele está lembrando de tudo que aconteceu em toda essa trajetória que eu citei agora. Ele está falando: o Senhor foi bom para mim, o Senhor me guardou, o Senhor me deu pasto, o Senhor me livrou dos lobos no vale da sombra da morte, o Senhor me levou por águas tranquilas, o Senhor cuidou de mim como um bom pastor. O Senhor é pastor, Ele sempre esteve presente. A bondade dEle, a misericórdia dEle me seguiram até aqui. E aí ele pega a arca e ele coloca a arca lá no tabernáculo, na tenda que eles fizeram. E lá na tenda ele então termina o salmo dizendo assim: e habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias. Nisso eu vejo
o meu pastor, o meu bom pastor, na cruz, porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e Ele está lá na cruz agora, e Ele fala para mim: eu estou presente. Você ia para o inferno, mas eu me tornei homem, servo, me humilhei. Eu estou presente na terra agora crucificado, porque eu te amo, minha filha. Eu estou presente para impedir, não que leões, ou que ursos, ou que lobos, não, mas eu estou para impedir que demônios te levem para o inferno, que Satanás te leve para o inferno. Eu sou o bom pastor, e eu estou aqui na cruz, porque eu te amo. Na cruz eu vejo a bondade e a misericórdia do Senhor. Eu vejo o Filho de Deus, eu vejo o bom pastor, eu vejo o amor de Deus derramado em nós, dizendo: eu cuido de você, eu não te desamparo, eu estou presente, eu sou o bom pastor, eu estou na cruz por você. Na cruz eu vejo o amor, na cruz eu vejo a misericórdia, na cruz eu vejo a bondade, e na cruz eu vejo a casa do Senhor que está no céu, que Ele preparou morada para nós. Você habitaremos na casa do Senhor por toda a eternidade, porque Ele é bom.